Estamos de volta com entrevista coletiva aqui na tela da Band, conversando hoje com o deputado federal Guilherme Campos, do PSD. PSD que aqui em Campinas elegeu 2 vereadores e a única mulher que ocupa a Câmara no próximo mandato, né, deputado? Isso mesmo. Neuza. A Neuza do Supermercado São João, lá da sei. região do Campo Grande. Ela está na sua segunda batalha para a tentativa de se eleger vereadora e se elegeu muito bem. A Neuza foi a mais bem colocada do partido, que também elegeu o ex-vereador Vinícius Gratti. Foi uma surpresa, deputado? Nós falamos ali da criação do PSD. E o PSD aqui em Campinas, nós montamos o partido e não tivemos aí a vinda de nenhum vereador com mandato ao partido. Verdade, nem do DEM, que era o Os Campos e os três vereadores com mandato, o Dário Saad, Campos Filho e o professor Alberto, os Campos Filho e o professor Alberto preferiram continuar no Democratas. E o nosso amigo Dário Saad preferiu ir para o PMDB. Nós ficamos aí sem nenhum vereador, construímos uma chapa que dava oportunidade daqueles que não tinham mandato se posicionarem e estarem em condições de se eleger, e conseguimos com essa chapa eleger 2 vereadores, que era a nossa previsão inicial. Se fosse do jeito planejado, seriam 2, se desse tudo certo, seriam 3, se desse tudo errado, seria 1. Tá. E hoje, quer dizer, 2 vereadores e o governo Jonas Donizete aí pela frente. Durante essa semana, teve toda uma discussão aí, porque o Jonas convidou todos os vereadores, 33 eleitos, para um café da manhã, e o PSD não compareceu, assim como o PT, que se declarou já de oposição. Oh, meu Deus, tem mais uns partidos aí que se declararam de oposição. Partidos que não o participaram PSOL, da PSOL coligação, e né? PT. E aí o PSD não foi também. Por quê? O PSD está na oposição? Não, nas nossas conversas com a bancada, com as pessoas que compõem o partido aqui na cidade, nós chegamos aí a um denominador comum de o partido se manter independente durante todo esse processo. Ninguém tomou posse ainda. O que existe agora são construções de futuro. Nesse momento, o partido permanece em situação neutra, independência, torcendo para que dê certo o futuro governo, porque a cidade de Campinas precisa de um governo que dê certo, que dê vazão a todas as necessidades da cidade, mas sempre vigilante e preocupado com a atuação dentro da Câmara dos Vereadores. Os nossos 2 vereadores não estiveram presentes a esta reunião por motivos particulares, não tem nenhuma orientação partidária a esse respeito. O vereador Vinícius Gratti está viajando e a vereadora Neuza está organizando a sua vida para poder assumir a sua função de vereadora a partir de 1º de janeiro. Deputado, a gente teve aí, o ano passado vem desde o ano retrasado, na verdade, né, toda a crise política, econômica que Campinas viveu. E, em grande parte, tudo isso é acreditado à Câmara, pela população, que não fez o papel dela de fiscalizar. O que o PSD está falando com esses vereadores para evitar que coisas do tipo que ocorreram em 2010, ao longo do governo Hélio, se repitam? A principal orientação que eu passo aos vereadores é que eles têm que atuar no exercício do mandato de vereador, com independência, com vigilância, com credibilidade, para que possam estar atendendo e respondendo com muito trabalho toda a confiança que foi depositada no voto que cada um deles recebeu. Essa orientação vale para mim no exercício de deputado federal e vale para eles no exercício de vereadores na Câmara de Campinas, que teve uma renovação nos seus quadros acima da média histórica. E a população vai estar mais de olho ainda do que estava ao longo de todo esse mandato. Pelo PSD não ter apoiado a candidatura do Jonas Donizete, o senhor disse agora há pouco aqui que não vai, que nesse momento é uma postura neutra, mas a oposição pode existir, dependendo de como aconteceu o mandato. Nós estivemos e fizemos parte de uma coligação
que tinha no candidato Márcio Postman, o nosso candidato, com a Adriana Flose, a nossa candidata a vice, batalhamos e fomos para o segundo turno nessa disputa. Não temos aqui nenhuma mágoa do processo eleitoral. É um processo eleitoral, a população pôde optar e optou pelo prefeito eleito, Jonas Donizete, que é uma pessoa que tem história na cidade, tem trabalho realizado ao longo de toda a sua vida pública, e eu, particularmente, torço para que dê certo. Torço para que dê certo, porque Campinas não pode passar por mais um momento de desgoverno ao longo de um mandato. E os vereadores têm essa mesma visão que eu tenho, que é de trabalhar pela cidade. Não seremos aqui adesistas a qualquer situação e nem oposicionistas a qualquer ação que o governo venha fazer. Estaremos votando aí com critério e com uma posição de independência em relação ao governo municipal. Deputado, duas posições aí que eu quero checar com o senhor se os vereadores têm. A primeira, um dos pontos assim mais destacados pela imprensa, por todo mundo que cobre política, em relação a esse clientelismo que existe na Câmara de Campinas em relação ao Executivo. Então, o cara ganha cargos e aí ele vota sempre, ele com os projetos do governo. Então, ele vai indicar pessoas para trabalhar nas secretarias e empregar aí os cabos eleitorais. Existe alguma posição do PSD no sentido de recomendar que não se aceite cargos? Existe uma posição, que já foi dita aqui agora, de orientação para que os vereadores exerçam o seu mandato na plenitude, com independência, com liberdade para poderem estar atuando enquanto vereadores. É esta a nossa orientação e os nossos vereadores estão muito conscientes dessa responsabilidade e tenho certeza estarão surpreendendo com o seu trabalho ao longo do mandato muitas pessoas que duvidam da capacidade dos nossos vereadores, que duvidam da capacidade do nosso partido. A outra pergunta, deputado, a gente vai ter aí eleição para a Câmara de novo. O senhor já foi procurado por algum vereador que tem a pretensão de ser presidente da Câmara, pedindo para que o senhor interceda junto aos dois vereadores do PSD? Já fui procurado pelo vereador Rafa Zimbaldi. Estamos para agendar uma conversa a respeito do tema. E conversar não mata ninguém, faz parte da política, nós temos que conversar. Bom, então a gente fica ligado, aí o Rafa saiu na frente, hein? Bom, vamos falar um pouco de Brasília agora. A gente tem o PSD, como o senhor colocou, é a quarta bancada. Terceira. Terceira bancada. Terceira. Bom, é PT, PSDB e não, PMDB. Não. PT, PMDB, PSD e depois vem o PSDB. Meu Deus, realmente, né? De fato. Bom, em relação aos projetos federais aí, como que vai ser a posição do PSD? Está todo mundo dizendo que vai ser base da Dilma, que é contado como certo o apoio do PSD. É isso mesmo? O que está acontecendo em Brasília, no cenário nacional agora, é uma definição qual vai ser a postura do PSD a partir daqui. Nós fomos criados há praticamente 1 ano e 2 meses, dia 26 agora serão exatamente 1 ano e 2 meses. É um partido que se formou pela vinda de agentes políticos, deputados federais, estaduais, prefeitos, vereadores, de todos os partidos. Nós estamos consolidando a nossa cara e uma definição partidária que tem que ser tomada é se o PSD vai ser um partido de apoio ao governo ou se o PSD vai continuar nessa situação de independência ao governo. Se o PSD entrar lá no jogo para estar apoiando a reeleição da presidente Dilma ou não. Essas são questões que estão sendo discutidas no âmbito nacional, são questões que estão sendo discutidas com todas as nossas lideranças regionais e ainda não tem o resultado disso, ainda não tem o encaminhamento desse processo de discussão.
Então, uma coisa que se ouve bastante é da possibilidade do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, ser vice na chapa da tentativa de reeleição da Dilma. Isso é colocado dentro do PSD? Eu sei que para isso ele teria aí que atropelar o PMDB, mas segundo dizem também, a preferência pelo PSD, que é um partido muito mais confiável do que o PMDB, apesar da grandeza em números do PMDB. Como é que isso é tratado lá dentro? Essa questão de se posicionar como candidato a vice-presidente da República, ser candidato a vice-governador do Estado, governador do Estado, senador, faz parte de toda uma especulação de qual o futuro político do nosso presidente nacional. O prefeito Gilberto Kassab, que é o grande responsável pela formação do PSD, tem aí a possibilidade e um leque muito amplo na sua atuação daqui para o futuro. Pode ser ministro, pode não ser ministro, pode estar participando do governo se o partido como um todo definir por esse caminho, pode fazer, dentro de um cenário muito amplo, aquilo que ele quiser. Os processos estão em andamento, as conversas estão em andamento, é algo que não dá para se fechar, vai ser para cá ou vai ser para lá, neste exato momento. E o tempo passa rápido, né, Zezé? Pois é. Chegamos ao final da entrevista coletiva desse domingo, agradecendo ao deputado federal Guilherme Campos. Muito obrigado pela presença, deputado. Eu agradeço, Felipe, eu agradeço, Zezé. É um prazer estar conversando com você e com todos os nossos telespectadores que estão aguardando até tarde por esse momento. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. E o Entrevista Coletiva volta no domingo que vem. Boa noite para você, Zezé. Boa noite, Felipe, pessoal. Boa noite. Até amanhã cedo no Jornal Gente, tá? 8 horas.